Ora, muito boa noite a todos aqueles que nos seguem e aos irmãos que também estão aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vós e, sobretudo, a um querido jovem que tive o privilégio de conhecer há uns meses atrás. Trata-se do Diogo Ribeiro e a forma como o conheci foi muito interessante porque um dia ele entrou em contacto através do canal da Igreja Dia 20, onde eu era pastor, e disse que gostaria de, portanto, receber estudos bíblicos da nossa parte. Entretanto, há uma irmã que responde, que não era dessa igreja, mas estava no chat, portanto, do canal do YouTube, da Igreja Dia 20, e, entretanto, ela combinou com o Diogo nós termos uma visita. Essa visita aconteceu ainda antes do início da pandemia e encontramos, foi muito interessante, Diogo, foi debaixo até de um viaduto dentro do carro que nós tivemos o primeiro encontro, eu, contigo e também com a irmã Daniela, o marido, o irmão Edílio. E desde então ficou uma amizade, e uma amizade que tem crescido cada vez mais entre mim e o Diogo. Somos amigos e desde algum tempo nós temos estado a estudar a Bíblia, mas o Diogo tem um percurso muito, mas muito interessante, porque claramente, como os irmãos irão ver, o Espírito de Deus tem estado a dirigir a vida do Diogo. Diogo, eu não vou estar com mais delongas. Eu vou fazer-te a primeira pergunta e a primeira pergunta é: Diogo, como é que aconteceu na tua vida tu vires ao conhecimento da Igreja Adventista? Então, pode-se dizer que é uma história bastante interessante e eu até me atreveria a dizer que é uma verdadeira história de conversão. Portanto, eu fui criado numa religião bastante conhecida, portanto, numa religião cristã, com bons princípios. Fui criado como testemunha de Jeová. E, portanto, como é expectável para um jovem nas testemunhas de Jeová, portanto, segui todo o percurso que me foi proposto. Portanto, estudei a Bíblia bastante cedo, com os meus familiares, com os meus pais, com os meus avós. Portanto, tive o meu estudo da Bíblia, onde aprendi as doutrinas básicas, portanto, as doutrinas principais, por assim dizer, onde pude também desenvolver uma relação mais achegada com Deus. E dou graças a Deus por ter tido essa oportunidade, por poder ter uma amizade mais achegada com Ele, graças ao estudo da sua palavra. E, portanto, depois, aos 11 anos de idade, cheguei ao percurso do batismo, onde dediquei a minha vida a Deus e a Jesus Cristo. E eu costumo dizer que não me dediquei a uma religião, mas dediquei-me ao próprio Criador. Muito bem. E, portanto, quando me batizei, continuei o meu percurso na religião, portanto, nas testemunhas de Jeová, onde fui evoluindo, por assim dizer, fui seguindo uma carreira teocrática, como é hábito se dizer nas testemunhas. Portanto, evoluí a ponto de poder ter várias participações na congregação, portanto, poder fazer pregações da tribuna, e também cheguei ao ponto de ser pioneiro regular. O que é que se quer dizer na prática? Ou seja, um pioneiro regular, portanto, a expressão pioneiro é aquele que vai tomar a dianteira. E em que é que eu tinha, portanto, tomava a dianteira em quê? Portanto, na pregação de casa em casa. Como os irmãos sabem, as testemunhas de Jeová são bastante conhecidas pelo seu zelo na pregação, e é um facto. São pessoas bastante zelosas a partilhar a mensagem de casa em casa, e posso dizer que, e atrevo-me a dizer também que pela graça de Deus tive o privilégio de participar nesta mesma função, de poder falar sobre o meu Deus e sobre o que eu acreditava até aquele momento, portanto, ao conhecimento que eu tinha naquele momento, de poder participar na mesma atividade. E, portanto, desde a fase anterior ao meu batismo e mesmo depois, quando me tornei um pioneiro regular, eu, portanto, dedicava a maior parte do meu tempo à pregação. Portanto, podemos dizer que um pioneiro regular consagra mais ou menos mensalmente 70 horas de pregação, o que dá 840 ao fim do ano. Portanto, pode-se dizer que a maior parte da minha semana e do meu fim de semana era a falar com as pessoas sobre Deus. E realmente foi uma coisa que eu estive bastante dedicado a fazer. Só para os irmãos terem uma pequena ideia, nós, neste sentido, portanto, nós, as testemunhas neste sentido, têm escolas de treinamento para pioneiros regulares. Ou seja, eu era formado regularmente, havia formações, havia reuniões de encorajamento, de formação, e posso dizer que a minha parte evangelizador foi bastante desenvolvida, aguçada, o apetite foi aumentado graças a toda esta formação que eu tive no seio da organização das Testemunhas de Jeová. Muito bem. Diogo, tu começaste então, portanto, a fazer trabalho de porta em porta, não é? Mas também na congregação tu eras ativo, não é? Começaste cedo a pregar.
Recorda-nos com que idade tu começaste ou fizeste a tua primeira pregação em público. Exatamente. Então, nas testemunhas funciona assim. A primeira parte, que é oferecida aos jovens, é uma leitura da Bíblia, onde, perante a congregação, têm o privilégio de poder ler das Escrituras sem explanar a matéria. Okay. E, se eu bem me lembro, aos 8 anos foi quando eu tive a minha primeira parte na congregação, onde eu fiz uma leitura da Bíblia, e relembro-me que até foi uma leitura bem complicada, e que falei às pessoas, e, portanto, que estava a ler das Escrituras, quero dizer, daquela porção que me foi assinalada. Okay. Claro que, à medida que a maturidade vai crescendo e as pessoas vão ganhando outro tipo de conhecimento, eu tinha partes de pregação, ou seja, de onde, baseado num texto bíblico ou numa matéria, eu pregava sobre um assunto. E, portanto, aos meus 13, 14 anos, comecei a fazer discursos na congregação e comecei a pregar e a falar, e tive também o privilégio de fazer isso em vários idiomas. Portanto, como eu também vivi na Suíça e na França, tive o privilégio de fazer isso, portanto, em congregações de expressão inglesa, francesa, portuguesa, e, portanto, foi privilégios que me eram dados, eram, portanto, ministérios que me eram dados à medida que eu ia evoluindo espiritualmente, como a gente costuma dizer. Eu já me apercebi, o Diogo tem um excelente dom, que é o dom de palavra, como vocês também podem verificar, e sem dúvida alguma que esse teu dom de palavra foi desenvolvido, foi trabalhado, não é? Porque havia necessidade, não era, de o desenvolver, e talvez isso tenha também facilitado na aprendizagem das línguas, não é? Posso dizer que o Diogo fala o francês de forma absolutamente perfeita, não é? Falas o italiano também, não é? Também falo italiano. E o inglês. E o inglês também, exatamente. Okay. E o espanhol também? E o espanhol também consigo falar. Ou seja, falas 5 línguas, não é? Exatamente. 5 línguas, o português, o espanhol, o francês, o inglês e o italiano. Posso dizer, pela graça de Deus, eu tenho esse privilégio porque acho que pode ser útil, encontrando pessoas que falam esses idiomas, poder-lhes pregar a mensagem no idioma delas, porque toca-lhes mais o coração. Muito bem. Então, Diogo, agora há um momento então decisivo na tua vida e nesse momento tu começas a querer fazer uma busca, certo? Como é que começou tudo? Exatamente. Então é assim, eu sempre, portanto, estive confortável com as doutrinas que tinha, estive sempre confortável com tudo que eu acreditava e pode-se dizer mesmo as pessoas que me rodeavam, que não eram testemunhas, sabiam com afinco como eu pregava sobre aquilo que eu acreditava. Portanto, que iria haver um paraíso na Terra, e ainda é o que acredito hoje, mas, portanto, com umas ligeiras mudanças, eu realmente pregava aquilo e acreditava a 100% sem mudar uma vírgula na doutrina das testemunhas. O que acontece, posso dizer, mais ou menos por volta dos meus 14, 15 anos, eu comecei a ter uma crise de consciência ou um grande conflito na minha cabeça. Onde algumas coisas que eu lia na Bíblia, mesmo na tradução do Novo Mundo, algumas coisas que eu lia na Bíblia não estavam de acordo com o panorama que era pintado, por exemplo, no livro do Apocalipse. Por exemplo, o Apocalipse capítulo 20, 19, onde é bem claro o que é que vai acontecer nos últimos dias e como é que o povo de Deus vai receber a sua recompensa. Havia ali coisas que me faziam confusão. Mas eu fazia o que a maior parte das pessoas faz. Eu costumava pôr para debaixo do tapete e continuava a fazer o meu percurso. Porque eu tinha em mente que, ok, eu não tenho que compreender isto, eu tenho é que servir a Deus, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou servir a Deus até Jesus voltar. Até a sua presença ser sentida aqui na Terra. Portanto, era isto que eu acreditava. Mas eu, como fui sempre muito curioso e não conseguia me conter nesse sentido, porque eu queria saber a verdade, eu orava muitas vezes a Deus. Eu chegava a pedir perdão a Deus por estar a duvidar. Porque eu sentia-me com um peso na consciência de estar a duvidar. Eu dizia, ok, Deus, eu estou a duvidar da verdadeira igreja, da verdadeira fé. Perdoa-me por isso, mas eu sinto que é assim, responde às minhas dúvidas. Muitas vezes me lembrava em Abacuque, no capítulo 1 e 2, que ele também tinha muitas vezes dúvidas e não se refriava desde pedir a Deus. Então eu fazia a mesma coisa. E o que aconteceu foi uns episódios depois bastante engraçados na minha vida, que eu tomei a decisão e a coragem de visitar outras igrejas. Portanto, uma coisa que é completamente proibido no mundo das testemunhas, portanto, de o fazer, porque não é aconselhável, porque pode nos poluir com ideias ou doutrinas que são falsas. Mas eu fiz-lo mesmo assim. Pedi orientação a Deus e senti que o devia fazer. Nessa altura estavas a viver aonde? Já estava em Portugal. Okay. Já estava em Portugal. Embora tenha tido uma ou outra experiência em França, mas foi em Portugal que eu comecei a fazer isso. Okay. Quando eu vinha de férias, portanto, fazia isso, depois regressava à França e depois, na fase em que eu me estabeleci mesmo definitivamente em Portugal, continuei a fazê-lo com mais afinco. Então, visitei algumas igrejas, as ditas mais clássicas, aqui em Portugal, fui aos seus espaços de culto, sentei-me, era portanto, um observador respeitante, não intervinha, não falava, não fazia perguntas, apenas sentava-me, ouvia e depois tirava as minhas próprias conclusões. E cheguei a fazer isto com algumas denominações e vi que, embora cada uma diferenciasse bastante umas das outras, tinham pontos em comum. Certo.
bastantes pontos em comum. E por mais que eu fosse às Escrituras procurar uma coisa que fosse em contrário àquilo, eu não conseguia encontrar. E chegou o momento que eu entrei numa igreja adventista. E, portanto, ainda te recordas onde é que foi esse momento e quando? Recordo-me. A primeira vez que eu entrei ainda foi antes de entrar em contacto com a Daniela e depois de entrar em contacto com o pastor. Foi por uma curiosidade. Eu entrei na igreja do Porto, porque eu sou daquela zona, sou natural daquela zona, e entrei na igreja do Porto. Mas não ia muito expectante de alguma coisa extraordinária. Eu já tinha ouvido falar dos adventistas, o que era mais comum saber era em respeito à carne de porco, ao sábado, mas não era uma coisa que estivesse muito presente na minha mente. O que estava mais presente na minha mente seriam outras igrejas. A igreja adventista nem tanto. Entrei e gostei do que ouvi. Não me lembro do que é que ouvi naquele dia, sei que gostei, sei que me senti bem, mas houve passa a redundância da expressão, houve um pelinho que passou na minha mente e aquilo ficou ali a matutar muito, muito, muito tempo. Foi quando, não me recordo se terá sido um pastor ou se terá sido um ancião ou um irmão da congregação que falou daquele assunto, mas a respeito da lei e da importância da lei para os nossos dias. E relembro-me dele me ter dito, ou ter feito um exemplo bastante claro da tribuna, onde ele disse que, embora toda a Escritura seja inspirada por Deus, segundo a Timóteo 3,16, é interessante repararmos que há apenas uma parte das Escrituras que foi escrita diretamente pelo dedo de Deus. E quando ele me diz aquilo, não me disse só a mim, disse à igreja toda, eu começo a raciocinar assim. Se há uma parte nas Escrituras que foi escrita diretamente pelo dedo de Deus, tem que ser uma parte muito importante. E para além de ser importante, tem que ser imutável, perpétua, eterna. E eu comecei a aprofundar mais o meu estudo. Só que eu sabia que não conseguia fazer sozinho. Mesmo as próprias Escrituras, temos o Anuca Etíope, porque ele não conseguia estudar o rolo de Isaías sozinho, ele precisava de alguém que o guiasse. Então eu fiz esse pedido a Deus. Eu disse, eu preciso de alguém que me ajude. Mas aquilo passou. Continuei na minha vida, a ir às reuniões das testemunhas, a pregar, a estudar, a orar, a fazer a minha vida cristã normal. O que acontece é que um dia à noite eu estava a orar e deparei-me com um vídeo da Igreja de Canelas. E o vídeo da Igreja de Canelas, bom, não tinha nada de extraordinário na sua essência, porque era apenas um vídeo de louvores, de cânticos, mas eu aproveitei, como tinha um chat aberto, para pedir um estudo bíblico. Disse, gostaria de ter um estudo bíblico com alguém se fosse possível. E dei o meu número. O que acontece foi que eu fui contactado no dia seguinte. Portanto, o dia seguinte, se eu não estou em erro, foi um sábado, e eu estava na reunião das testemunhas, porque as testemunhas têm as reuniões ao sábado também, e estava numa das reuniões, tinha acabado a reunião e a irmã de Canelas, uma irmã de Canelas, juntamente com o seu marido, contactou-me e perguntou-me se eu, portanto, gostaria de estudar a Bíblia com eles. Ou até mesmo só para apenas fazer as perguntas que eu tivesse e depois eles iam me esclarecer sobre todos os assuntos. Então eu, assim, um bocadinho resiliente, porque tinha sido eu a pedir, mas estava resiliente ao mesmo tempo. Era como se fosse uma luta dentro de mim. Porque eu queria e não queria. E é uma coisa que eu não conseguia explicar. Pronto, e o que é que acontece? Eu finalmente aceitei e passado uns dias, portanto, fui contactado por eles novamente para agendarmos um estudo bíblico. Mas como eu não queria ter o estudo bíblico em minha casa, porque eu também não achava que não seria a melhor opção, preferia estar a fazer as coisas um pouco mais recatado, um pouco mais silencioso, então o que é que aconteceu? E o pastor lembra-se bem deste episódio. O pastor chega, portanto, com este casal que me contactou e tivemos o estudo debaixo do viaduto. Portanto, à noite, ali naquele espaço, estávamos ali bem tranquilos e foi uma conversa que durou bastante tempo. E eu posso dizer que naquela hora e meia, 2 horas que nós estivemos a falar, eu acho que nós falámos de Gênesis a Apocalipse, praticamente passámos pelos temas todos. Eu até me lembro de falar tanto que até fiquei sem conseguir respirar, de tanto que eu queria falar. Mas prontos. Fiquei bastante esclarecido, mas ainda não estava convencido. Porque depois o Paulo lembra-se bem que quando o Paulo se encontrava comigo novamente, eu queria converter o Paulo. O Paulo dizia-me que era assim que estava nas Escrituras, mas não é assim, Paulo. Paulo, está aqui desta maneira e eu acho que é assim. Mas às vezes eu ficava sem argumentos. Eu chegava à conclusão que, ok, tenho que parar e ponderar um bocadinho as coisas. Eu lembrei-me na passagem dos bereanos, que eram de mentalidade mais nobre, porque estudavam as Escrituras diariamente. E eu disse assim, ok, Diogo, o que tu tens que fazer é o seguinte, tens que parar, pensar, ponderar, pedir o Espírito Santo e ouvir o Paulo até o fim e deixá-lo falar. E depois, mediante a resposta que ele te der, perguntas a Deus se realmente é sim ou não. Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, persiste em pedir a Deus. E eu pus estes princípios bíblicos em ação. E, portanto, houve coisas que realmente, com o passar do tempo, começaram a mexer com a minha consciência.
Especialmente um episódio que o Paulo deve-se lembrar, que eu o convidei para assistir a uma reunião das testemunhas via internet. Porque as testemunhas neste momento não têm os espaços de adoração abertos e fazem tudo via internet. E eu convidei o Paulo, até tive uma intervenção na congregação naquele dia, e eu todo contente a perguntar ao Paulo se tinha gostado, e o Paulo disse que gostou, mas depois fez-me ver aspectos que realmente a minha consciência começou ali a... Ok, realmente não é bem assim, é de outra maneira. Assuntos como a divindade de Cristo, por exemplo, porque pregar isso a certas pessoas que não aceitam Jesus como sendo também Deus é complicado. Porque na minha cabeça a doutrina da Trindade era a doutrina católica, ou seja, que são 3 pessoas, são a mesma pessoa. Mas realmente, se estudarmos a Bíblia, conseguimos ver que isso é falso. São 3 pessoas distintas e diferentes, assumindo, portanto, a mesma natureza com papéis diferentes, onde na hierarquia temos Deus Pai como sendo realmente o soberano. E ao estudar as coisas com calma e a ponderar, disse, ok, eu não posso descartar isto faz sentido. E depois o sábado. Realmente, de Gênesis a Apocalipse, o sábado está presente em quase todos os livros. Em Isaías profetiza que na nova terra vamos adorar a Deus de um sábado ao outro. Diz que o sábado foi instituído por Deus, pois ele abençoou e consagrou este dia. Depois foi dado a Moisés diretamente. E todas as coisas foram se encaixando e fazendo sentido. Portanto, foi um processo que eu não vou dizer que foi muito longo, mas foi um processo demorado, doloroso. Foi um grande conflito na minha mente interno, muito complicado, até que eu decidi, portanto, afastar-me aos poucos da outra organização que eu estava, e é como eu costumo dizer, eu não deixei de ser isto ou não deixei de ser aquilo outro. Eu simplesmente continuo a ser o mesmo cristão, apenas com um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus. Muito bem. E gostei sobretudo desta última frase que tu referiste, ou seja, tem havido aí uma caminhada espiritual, e eu acredito, Diogo, que verdadeiramente o Espírito de Deus estava guiando-te. Já agora eu nunca te disse, mas já que tu revelaste algumas coisas, da primeira vez que eu me encontrei contigo, lá debaixo do viaduto, não é? Quando eu estava de regresso com o Idília e a Daniela, e eu disse assim, eu tenho sérias dúvidas em relação a este jovem. Ele parece-me um jovem sincero, parece-me honesto, que está na busca, mas eu não sei se ele quer contactar para ver se me consegue trazer para as testemunhas. Olha, vamos dar tempo, vamos orar por ele e vamos deixar que seja o Espírito de Deus a trabalhar. E muitas vezes eu orei por ti e pedia sempre que fosse o Espírito a convencer-te. E eu acredito que isso aconteceu, que o Espírito de Deus foi-te convencendo. É evidente que esse percurso é um percurso que não se faz de um momento para o outro, não é? Eu gosto muito daquele texto, Romanos 8,14, que diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu comecei depois a ter evidências de que verdadeiramente o Espírito de Deus estava a guiar, quando comecei a ver que tu estavas realmente a aceitar certas verdades. E lembras que depois na Igreja Dia 20 fizemos um estudo sobre a divindade de Cristo, e eu creio que isso teve um grande impacto. E uma vez em casa do teu avô, eu mostrei-te um texto pela própria Bíblia das Testemunhas, o texto de Isaías 9,16, onde mostra que Jesus ali é considerado, portanto, como sendo Deus. Exatamente. E eu lembro que tu ficaste muito assim com os olhos arregalados, digamos, para a Bíblia, a ver, mas será que isto está mesmo aqui? Eu pensei que estava a ter uma alucinação naquele momento. E eu quis de propósito que tu lesses na tradução do Novo Mundo, não é? Que é Exatamente. A versão que as testemunhas utilizam, não é? E eu creio que isso teve um impacto em ti, todas estas coisas começaram, portanto, a trabalhar na tua mente e pouco a pouco, digamos, começaram, portanto, a surtir efeito. E não deixa de ser interessante que, se o nosso primeiro encontro foi, portanto, eu e tu e a Daniela e o Idílio, eu estava em casa deles, com um pequeno grupo, com um outro casal, quando eu recebo um telefonema da tua parte. Queres-me falar um bocadinho desse telefonema? Foi um sábado à noite, lembras-te, Diogo? Foi um sábado à noite. noite. Em que tu disse que tinha escrito uma carta com 13 ou 14 páginas. O que é que se passou nesse momento? Exatamente. Diogo? Portanto, eu sou uma pessoa que gosto bastante de escrever e, portanto, optei por escrever uma carta para, efetivamente, expressar os meus sentimentos. Porque eu acho que isto é uma coisa muito importante. E depois, eventualmente, poder entregá-la a alguém da minha congregação e poder expressar o meu desejo, o que é que se estava a passar comigo naquele momento, as minhas dúvidas e as minhas certezas, porque depois já não eram dúvidas, as dúvidas passaram a ser certezas, e eu tinha tomado uma decisão. É como que se tivesse sentido uma força, mas uma boa força, uma força no bom sentido, que se tivesse apoderado de todo o meu ser e me fizesse ter visto as coisas com mais clareza. Era como que se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Eu lembro-me bastante do texto de 2 Coríntios 4,4, que diz que o Deus deste mundo, ou deste sistema, está a cegar a mente dos incrédulos. Para quê? Para que não penetre o brilho das gloriosas boas novas acerca do seu inimigo, que é Cristo Jesus. Exatamente. E eu sentia que tinha esta escuridão dentro de mim.
Ou seja, embora tivesse muita luz, tinha muita escuridão. E aquele sábado, para mim, foi um sábado crucial. Portanto, era sábado à noite. E eu liguei ao Paulo a contar a minha decisão. Disse, ok, Paulo, olha, eu, embora continue a ser uma testemunha de Jeová, portanto, ainda oficialmente, tomei uma decisão que realmente a Igreja Adventista tem a verdade bíblica. A verdade bíblica presente. E realmente muitos pormenores que eu não acreditava, hoje consigo aceitá-los plenamente. E é interessante que o Paulo estava num grupo de estudo com o mesmo casal que me tinha visitado naquele dia no viaduto, que depois também tornaram-se grandes amigos, em que já partilhámos refeições, idas à igreja juntos. E realmente aquele sábado para mim foi onde eu quis tomar uma decisão. Embora ainda tivesse algumas dúvidas e queria continuar o meu estudo bíblico para poder chegar a uma maturidade cristã, acho que aquele sábado realmente foi crucial e eu quis expressar ao Paulo a minha decisão honesta e sincera para podermos partir com o pé direito, como se costuma dizer, ou podermos começar as coisas de outra maneira, num outro patamar, onde eu realmente estava decidido a aprender. E nessa carta tu chegaste a enviar, não é essa carta? Sim, cheguei a enviar a carta, portanto, só que as dúvidas que eu tinha naquela carta, porque eu ainda estava na esperança que se calhar eu estou só a ser iludido, eu quero que eles me expliquem o que é que se está a passar. Portanto, expus todas as minhas dúvidas, todos os meus problemas, tudo que eu tinha passado, de bom e de mau, e realmente tudo que eu sentia estava ali escrito. Mas a grande questão aqui é que eu nunca obtive as respostas àquelas perguntas. Portanto, continuei a ser visitado por alguns membros da minha antiga denominação, mas onde realmente não chegámos a uma conclusão, não chegámos a um consenso, e onde eu recentemente exprimi definitivamente que prefiro o afastamento e realmente agora tenho outra carreira espiritual e quero continuar a progressão. Diogo, uma coisa, eu fiquei, para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma surpresa agradável, quando eu te perguntei como é que a tua família via, portanto, este teu percurso, e lembro que uma vez eu te fui buscar para te conduzir à Igreja de Canelas, creio que foi a primeira vez que foste à Igreja de Canelas, num sábado, e tu recebeste um telefonema da tua mãe, e depois de o telefonema ter terminado, eu perguntei-te, então, mas a tua mãe aceita bem que tu venhas à Igreja? E tu disseste, sem qualquer problema. E entretanto tu me disseste, portanto, que és da 4ª geração de testemunhas, certo? Exatamente, portanto a minha bisavó era testemunha, a minha avó foi testemunha, os meus pais são testemunhas e eu... Exatamente, portanto és a 4ª geração. Entretanto, conta-me um bocadinho o que é que aconteceu com os teus pais. Eu até quero tentar verbalizar, mas é complicado, porque é uma coisa que eu posso dizer que... Quando os meus pais me virem, quero pedir desculpa pela expressão que vou utilizar, mas é como que se fosse Deus a calar a boca dos leões na cova de Daniel. Ou seja, os meus pais tinham oscilações quanto à questão de eu mudar de religião, porque tanto havia momentos que estava bem, como havia grandes momentos de grande conflito. No sentido que a minha mãe sofreu bastante, não é? Porque foi um grande conflito para ela também, porque não é fácil, porque... Uma coisa é mudarmos de peça de vestuário, uma coisa é mudarmos de alimentação, outra coisa é mudarmos de uma fé que nós acreditamos que nos vai levar à salvação. E foi uma coisa bastante difícil. E posso dizer que desistir passou-me pela cabeça algumas vezes, mas depois eu decidi que não era a melhor opção. A melhor opção era mostrar pelas Escrituras o que eu realmente agora estava a acreditar. Muito bem. Com a Bíblia. Certo. E então, houve uma fase que o meu pai, pronto, dizia, não sei se estás a fazer bem, tu é que sabes. Outras fases que já me apoiava e dizia para continuar em frente, para continuar a orar a Deus. Mas a minha mãe é que havia fases realmente que estava bastante tinha um grande conflito. Ela própria me dizia que tinha um grande conflito na própria cabeça e que já nem sabia o que é que havia de acreditar. Porque de um lado ela lia uma coisa, mas eu do outro utilizava as Escrituras e dizia, está escrito. E a minha mãe dizia, está escrito também, mas eu dizia, mas também está escrito. E tínhamos conversas de horas e ainda é o caso. Eu posso-vos dizer que todos os dias acordo com uma mensagem da minha mãe com uma pergunta bíblica. Todos os dias temos tema para conversa. Mas isso eu vejo aí algo positivo, ou seja, a tua mãe está numa busca também, numa busca sincera, sim, eu acredito. Sim, a tua mãe e o teu pai. Os dois. Aliás, já tivemos contactos porque eles estão na Suíça, não é? Na Suíça, exatamente. E portanto tivemos contactos via telefone e pessoas extremamente simpáticas e tivemos já uma conversação muito interessante, mas eu acredito que assim como tu tiveste a tua própria busca, neste momento eles ainda estão a ter a sua própria busca, o que é absolutamente normal e legítimo, não é?
Eles estão na busca deles, eles estão na busca deles. A conclusão que eu chego foi que é o Espírito que está mesmo a trabalhar no nosso caso. Isso. Porque é como a minha mãe diz, ela nunca viu as Escrituras daquela maneira, ou nunca tinha visto certos versículos. Mas diz-me uma coisa, Diogo, é verdade que a tua mãe, portanto, já consegue agora compreender algumas coisas de forma diferente daquela que compreendia antes, sim ou não? Consegue compreender claramente, claramente. E é a primeira a perguntar-me quais os versículos, para se lhe perguntarem como é que aquilo é ou como é que deixa de ser, ela poder responder baseado nas Escrituras. Não vou dizer que ela está convencida a 100% sim, ainda, claro. Porque o Espírito é que vai convencendo. Sem dúvida, sem dúvida. E é que nos vai sussurrando ao ouvido. Isso. E é como as próprias Escrituras dizem, quem quer encontrar a verdade até pode ir apalpando com os olhos fechados, porque vai acabar por encontrá-la. Certo. É preciso ter um coração predisposto à verdade. Isso. E eu acredito que os meus pais tenham um coração mais que predisposto à verdade. E esta busca está a ser efetuada, está a ser feita e desde o início, que eu comecei, portanto, desde os meus inícios, dos primórdios dos estudos bíblicos com a Igreja Adventista, a minha mãe completamente, em vez de agora refutar ou, portanto, atacar as doutrinas ou querer se defender por si própria, ela agora apenas pergunta e consegue chegar a uma conclusão de que realmente as Escrituras é que têm a verdade. Fantástico. Entretanto, há um outro elemento na tua família. Essa pessoa eu conheço pessoalmente, ela está aqui, é a tua avó paterna, uma senhora muito querida, muito simpática, com quem também tenho-me relacionado, porque dizer aos irmãos que, portanto, tenho ido à casa do Diogo, onde temos semanalmente estudos da Bíblia, e é muito interessante que à medida que nós estudamos a Bíblia, estou-me a lembrar, por exemplo, de um estudo que tivemos aqui há 2 semanas, estavas a ler e eu fiquei tão entusiasmado porque estávamos a estudar a Bíblia, eu estava-te a mostrar aquilo que está escrito, ou seja, eu não queria dar a minha interpretação, eu levei-te a compreender pela própria Escritura e depois tu começaste, é como se tivesse engrenado, não é? E depois tu próprio ias descobrindo e eu disse, é isso mesmo, é isso mesmo, e depois eu até levantei os braços, soltei um grito de alegria porque vi que realmente tu estavas com a mente perfeitamente aberta a compreender. Sabes qual foi o estudo, não sabes? De Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, exatamente. Nunca mais vou esquecer aquele estudo. Aquela visão, portanto, que foi dada a Pedro, não é? Do lençol, tu percebes claramente não tinha nada a ver com os alimentos, não é? Mas sim com pessoas. Portanto, foi uma forma de Deus destruir um preconceito que Pedro e todos os judeus daquele tempo tinham, de não se querer ligar a outras pessoas. Exatamente. E como é que o Evangelho poderia prosseguir se esse preconceito continuasse a existir. Portanto, Deus, por assim dizer, explodiu completamente com esse preconceito e assim Pedro pôde ir à casa de Cornélio e estava ali reunida na casa de Cornélio muitas pessoas que ouviram a mensagem através de Pedro e acabaram por se batizar. Mas estava eu a falar da tua avó. E a tua avó estava para ser batizada nas testemunhas. Queres falar um bocadinho da tua avó? Queres chamá-la aqui? Posso contar um bocadinho então da história, que ela é um bocadinho envergonhada. Então pronto, assim, a minha avó, como a maior parte dos portugueses, foi sempre criada na religião católica e era a religião católica que ela tomava como garantida. O que acontece é que, portanto, com as minhas vindas a Portugal, ela gostava de ir comigo às reuniões, assistia comigo às reuniões das testemunhas, e porque ela é uma pessoa muito boa e eu acredito que tem um coração também sincero, ela quis tomar o passo ao desejo de se batizar e, portanto, poder mostrar assim que realmente tinha uma fé diferente e que sabia que os ensinamentos da Igreja Católica não eram efetivamente os bíblicos e para mostrar esta fé que ela tinha em Deus. O que acontece foi que quando eu expressei o meu... Até é engraçado, uma pequena experiência que eu vou contar, eu tinha por hábito ver, portanto, pregações do Paulo na televisão. E eu metia tantas vezes o Paulo Cordeiro a dar na televisão, portanto, as pregações, que quando o Paulo chegou à minha casa e você disse, olá, eu sou o Paulo, a minha avó disse diretamente, eu já sei quem é que você é. Eu nunca mais vou esquecer daquilo, até fiquei envergonhado e achei engraçado. Eu sei quem é que é o Paulo, porque ela já estava farta de ver o Paulo na televisão. De maneira que eu não achei que ela fosse, portanto, estranhar ou fosse uma grande surpresa para ela já estava a ser preparada. Certo. E ela realmente chegou à conclusão que, portanto, quando as pregações são feitas baseadas unicamente aqui, então tem que ser a verdade. Exato. E não é baseado em livros ou revistas ou panfletos, é baseado na própria palavra de Deus. E depois o Espírito Santo atua para uma pessoa realmente entender se é verdade ou se não é verdade. E esse trabalho é feito individualmente. A minha avó é uma pessoa que, infelizmente, como também muitas pessoas da geração dela, não aprenderam a ler e a escrever, mas o Espírito dá-lhe a inteligência para atender assuntos básicos. Muito bem. E ela hoje consegue chegar à conclusão que a verdade também está aqui, somente nas Escrituras. Muito bem.
E então, como eu expressei o meu desejo de reconfirmar o meu batismo, porque eu não diria que me vou batizar para me não, eu já sou um cristão. Certo. Eu quero me batizar novamente para poder, portanto, renovar o meu contrato com Deus, muito mostrar que o meu conhecimento foi alterado, cresceu, e ela, como já tinha este desejo de servir a Jesus, por que não fazê-lo comigo agora nesta nova etapa? E eu estava a viajar um dia quando eu recebi um telefonema teu e tu disseste que a tua avó que me queria dizer alguma coisa, mas tu disseste que ela tinha vergonha, mas tu, entre aspas, a obrigaste a falar comigo. E aquilo que ela exprimiu, portanto, era que no dia em que tu fosses batizado, que ela queria ser batizada contigo. Exatamente. Claro que eu fiquei muito, muito feliz, porque creio que é uma alma muito sincera, muito querida. E, portanto, que compreende na sua compreensão, está a compreender perfeitamente. Mas, relativamente ao batismo, Diogo, não sei se recordas, estes momentos ficaram gravados na minha memória, eu sei exatamente onde é que eu estava quando atendi esse telefonema teu. Tu ligaste para mim, porque até ali eu não tinha dito nada. E tu tinhas dito que se era possível, portanto, seres aceito dentro da Igreja Adventista por profissão de fé. Eu disse que sim, porque isso é realmente uma das possibilidades que nós como Igreja aceitamos, mas no meu coração eu achava que seria bom, portanto, tu seres rebatizado, mas também achava que não era o momento ainda de dizer isso, e lá mais para a frente, quando nós estivéssemos a estudar a Bíblia, eu te diria isso. Mas um dia que tu ligas para mim e tu tens uma questão, e, aliás, já puseste várias questões, muitas, e tu disseste, Paulo, como é que vê a possibilidade de eu poder ser rebatizado na Igreja Adventista? E lembras-te que resposta eu te dei? Eu disse, olha, Diogo, eu não te queria falar ainda sobre esse assunto, mas uma vez que tu chegaste a esta conclusão, tu acabaste de me comprovar uma coisa, que o Espírito Santo está mesmo a guiar a tua mente. Porque eu depois recomendei que tu estudasses Atos 19, os primeiros versículos de Atos capítulo 19, onde Paulo encontrou em Éfeso algumas pessoas que já tinham sido batizadas pelo batismo de João Batista, entenda-se, e Paulo perguntou-lhes, mas vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? E eles disseram, o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Não sabiam, nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então Paulo explicou-lhes melhor e depois diz lá o texto que eles foram batizados novamente. Ora, o que é que este texto indica? Que, embora tivessem sido batizados, porque certamente aceitaram a Jesus como seu Salvador no seu coração, eles não tinham ainda conhecimento de toda a doutrina bíblica. E quando Paulo reconheceu que eles não tinham ainda esse conhecimento e lhes dá o conhecimento que lhes faltava, então Paulo proporciona a possibilidade de eles serem rebatizados de novo. E eu expliquei-te que é como um contrato que nós fazemos com Deus, não é? Uma aliança, melhor dito, não é? E na primeira aliança não estavam todos os termos, não é? E, portanto, assim como quando as empresas às vezes renovam contratos e tem que se assinar de novo, pois bem, aqui com Deus, havendo novos elementos nessa aliança, convém, de novo, portanto, renovar esse voto, essa aliança com Deus. E tu percebeste isso perfeitamente bem, não é, Diogo? Eu recordo-me de ter li uma passagem, portanto, que é muito conhecida, onde diz, portanto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. E, portanto, eu raciocinei da seguinte maneira. Conta isso. Se nós temos que ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós temos que conhecer quem é plenamente o Pai, quem é plenamente o Filho e quem é plenamente o Espírito Santo. Certo. Ora, pois, muito bem, eu tinha uma relação bastante chegada com o Pai, e graças a Deus por isso, porque eu tinha bastante... Eu realmente, Deus para mim, Deus Pai, entenda-se, era realmente uma personagem real na minha vida, em que eu recorria quando precisava de ajuda. Muito bem. Mas quanto à questão do Filho e do Espírito Santo, eu sabia que eram termos bíblicos, amava muito a Jesus e o que Ele fez por mim, porque é preciso ter muita coragem para Ele deixar os céus e morrer por mim, tinha este amor por Ele. E o Espírito Santo eu acreditava ser uma força impessoal que me era introduzida quando eu precisava de ter força para suportar uma provação ou então compreender alguma coisa. Mas quando eu passei a ter um conhecimento mais pleno, portanto, baseado, por exemplo, em Isaías 9, em João 1.1, em outras passagens bíblicas, agora não me vem à mente, e passei a conhecer plenamente quem era o Filho. E depois passei a conhecer também plenamente quem era o Espírito Santo, eu disse, ok, eu agora conheço-os plenamente, convinha ser batizado em nome deles. Muito bem, muito bem. Eu creio que esta conclusão foi mesmo uma conclusão encaminhada pelo Espírito Santo na tua mente. Deus seja louvado por isso. Para terminar, Diogo, gostaria que pudesses falar ainda um bocadinho, portanto, da tua experiência missionária. Portanto, estiveste muito envolvido e há uma coisa que, reparem, isto vou-vos dizer muito honestamente, isto me envergonha como adventista do sétimo dia, quando o Diogo me disse que uma das coisas que ele mais gosta de fazer é trabalho porta em porta.
Bom, isto deveria ser algo que deveria pertencer ao nosso ADN adventista, porque essa é uma responsabilidade que todo o Filho de Deus tem. Diogo, fala-me um bocadinho dessa tua experiência, que experiências é que viveste, mas também gostaria que falasses, porque ainda ontem quando eu estava em tua casa, tu falaste que viveste uma experiência de caráter sobrenatural, e eu gostei de uma expressão que tu disseste: a partir de um determinado momento na minha vida, eu passei a ter a certeza de que as forças sobrenaturais existem de facto. Queres talvez começar por aí, Diogo? Sim, portanto, efetivamente, não entrando em muitos detalhes, mas efetivamente, infelizmente ou felizmente, às vezes a gente nem sabe o que é que há a dizer, tive, portanto, uma experiência de caráter sobrenatural em casa de umas pessoas que efetivamente pode-se dizer que não tinham uma relação chegada com Deus, e nós sabemos que onde está o espírito do diabo, aí estão presentes as suas obras. E, portanto, manifestações de coisas sobrenaturais podem acontecer. E, infelizmente, eu tive, portanto, manifestações claríssimas do mundo sobrenatural, onde coisas acontecem que não são normais de acontecer, não são coisas normais de acontecer no dia-a-dia. E uma coisa me veio à mente no final daquelas experiências, que eu relatei a outras pessoas e há incredibilidade de várias pessoas, porque nem todos acreditam, mesmo crentes às vezes não acreditam nessas coisas, até chamam que são demónios hipotéticos, e não são hipotéticos, porque de hipotéticos Satanás e os seus demónios não têm nada, porque eles estão bem ativos. Exato. Eles estão à nossa volta como um leão que ruge procurando a quem devorar. Isso. E eles vão usar de todos os meios para nos assustar e para nos fazerem bullying, seja por manifestações, seja por coisas mais subtis. Ele sabe como agir com cada pessoa. Infelizmente comigo agiu daquela maneira, numa altura muito precisa, numa situação muito precisa. E uma coisa eu posso dizer, eu na altura dizia, um dia posso deixar de ser cristão, um dia posso deixar de ter religião, posso até nem ter a salvação, mas uma coisa é certa, enquanto eu estiver neste mundo, eu nunca vou ser ateu. Porque se estas forças do mal existem e eram bem reais, e eu não estava nem sob efeito de drogas, nem a dormir, nem sob efeito de álcool, eu estava bem acordado, eu estava bem ciente do que estava a ver, eu ateu nunca vou ser, porque Deus existe. Portanto, isto é uma realidade. Se existem as forças do mal, existem também as forças do bem. E como o apóstolo Paulo diz, nós temos uma luta contra elas. Isso. E temos é que saber vencê-los. Não nos podemos apoderar do medo, temos é que nos achegar a Deus. Porque se nos chegarmos a Deus, nós vamos nos estar a opor ao diabo, já diz, portanto, podemos ler isso em Tiago. E, portanto, isso foi uma experiência bastante marcante. Entre outras experiências que eu fui tendo ao longo da minha juventude do mesmo caráter, que me fizeram saber que Satanás ele tinha mesmo alguma coisa contra mim, e sabia a fé que eu tinha em Deus, e ele queria-me vencer pelo cansaço, mas ele não conseguiu, porque eu ainda estou aqui. Deus seja louvado. Deus seja louvado por isso. Diogo, só uma última palavrinha. O que é que tu aprendeste do trabalho missionário? E eu sei que tu gostarias muito de poder trazer esse espírito de missionário ao te tornares adventista do sétimo dia. Fala só um bocadinho mais sobre isso. Portanto, é um facto que, mesmo nos escritos de Ellen White, está bem presente que nos últimos dias a Igreja, portanto, iria ser reavivada, iria haver um grande reavivamento. Certo. E que a mensagem das boas novas, portanto, aquilo que vai levar as pessoas que estão a viver agora à salvação, iria ser começado a pregar. O Espírito iria agir em muitas pessoas. Eu gostaria de partilhar uma escritura com os irmãos que é bastante conhecida. Já passámos milhares de vezes por esta escritura, encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 14, que diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas. E depois o que é que acontece? E então virá o fim. Portanto, para o fim poder vir, esta mensagem de salvação tem que ser pregada às pessoas. E este espírito de evangelização que eu tive nas testemunhas, eu comparo, por exemplo, à formação que Saulo de Tarso teve aos pés de Gamaliel, por exemplo, enquanto fariseu, que depois transportou tudo de bom que tinha aprendido, porque não era tudo negativo, transportou tudo de bom como apóstolo do Senhor, e foi conhecido como o apóstolo das nações. O que eu penso é o seguinte: a experiência que eu vivi nas testemunhas foi das melhores experiências da minha vida. Posso estar grato a Deus por me ter ajudado a tê-lo conhecido, a não ter vivido na ignorância, a saber que eu tenho um Deus que me ama, que o seu Filho me ama e que Ele me escolheu para fazer a sua obra. Amém. E, portanto, eu estou muito grato por isso, e o que eu quero poder transmitir aos meus irmãos na fé, aos meus novos irmãos e amigos e a pessoas que eu venho a conhecer é o seguinte: o tempo está curto. Tem muitas pessoas sinceras que estão à procura da verdade. Cabe-nos a nós levar essa mensagem aos outros. Amém. E acreditem, quando Deus está com nós, ninguém é contra nós. Amém. Oh, Diogo, fantástico. Deus seja louvado pelo teu poderoso testemunho. Até me sinto arrepiado e acho que temos razões para isso. Deus seja louvado por te ter chamado um dia
Se me permites, eu gostaria só de ler aqui um texto para terminar, que é um texto que eu já partilhei com os teus pais e também contigo. É um texto que está em Atos no capítulo 18. E eu creio que esta experiência que vem aqui relatada, no fundo é a experiência que tu viveste, que os teus pais estão a viver também. Muito interessante, aqui em Atos no capítulo 18, a partir do versículo 24, lemos o seguinte: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, ou seja, era um judeu, mas da dispersão, morava, portanto, numa terra estrangeira, nomeadamente no Egito, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Repare o que é dito deste Apolo. Ele era eloquente, ou seja, tinha o dom da palavra, e era poderoso nas Escrituras, ou seja, tinha conhecimento das Escrituras. E depois o versículo 25 diz assim: Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E depois o versículo 26 diz assim: Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que eram um casal cristão, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É interessante, vocês repararam bem a experiência de Apolo? Era um homem, repito, eloquente e poderoso nas Escrituras. Era um homem instruído no caminho do Senhor. Estou a ler exatamente o que está aqui no texto bíblico. Era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. No entanto, ainda tinha ali algumas deficiências. E quando este casal, certamente inspirados por Deus, ouviram Apolo, disseram: Uau, está aqui um jovem fantástico. Este jovem é versado nas Escrituras, conhece as Escrituras, mas ainda há ali, digamos, arestas que precisam ser limadas. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu com o Diogo. O Diogo já era um jovem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de muitas coisas. E já agora deixem dizer, as testemunhas ensinam, por exemplo, o estado do homem na morte, como nós, adventistas, que é a parte que é como a Bíblia ensina. Portanto, tu conhecias efetivamente muita coisa da palavra de Deus, tu tinhas uma experiência missionária intensa, faltava alguma coisa. Eu fui certamente nas mãos de Deus, eu e outros que te têm contactado, fomos estas Priscilas e estes Áquilas que te demos uma ajuda, e Deus seja louvado, e que agora possas ser, por sua vez, a Priscila e a Áquila para outros, para que possam realmente conhecer com mais exatidão o caminho do Senhor. Deus seja louvado. Diogo, muito obrigado por teres aceito o convite. Pelo convite. Deus seja louvado.